Realmente a fase não é boa, a gente tem que estar consciente disso, né? A gente veio 3 vitórias seguidas também e agora realmente mudou. Porque a gente está acreditando que a gente estava se expondo demais, porque a ansiedade é muito grande de buscar o resultado para aumentar a diferença e já todo mundo jogando no nosso erro. Então a gente tem que mudar um pouco a estratégia. Claro que junto a isso também está perdendo jogadores importantes. Hoje perdemos o Xavier, que acho que é difícil estar falando do tempo, mas é uma contusão séria. Então a gente tem que nesse momento ter frieza, usar nossa experiência e com certeza mudar um pouco a nossa estratégia para buscar os resultados. Nessa de experiência, Muricy, a gente ouviu muito em falta de confiança, né? Alguns jogadores admitindo que está faltando confiança. É hora de conversar com eles para tentar colocar de novo esses jogadores. E um outro assunto que eu queria tratar é sobre o primeiro gol, que foram 4 minutos, né, da saída do Cleiton Xavier para a entrada do Marquinhos. Bem naquele momento saiu o gol do Santo André. Você chamou o Sandro Silva também, pareceu em dúvida sobre quem quis estar lá. Ali faltou um pouco de experiência de um jogador nosso pôr a bola para fora. A bola ficou o tempo todo dentro do gol do jogo. O problema não foi o jogador que entrar, o problema é que a bola não saía e a gente teve 2 vezes nosso pé. Às vezes é isso aí, é ansiedade. O cara não está nem vendo que nós estamos com um a menos. Então é por isso que aconteceu o gol. Em relação claro, o resultado negativo te tira confiança. Então como é que você faz? O técnico conversamos demais. Então você muda a estratégia de jogo. É a maneira que você tem para solucionar o problema, porque a gente está percebendo que nesse negócio que ele aumentar a porcentagem de pontos, o nosso time está se arriscando demais e está abrindo demais. Então a gente tem que mudar um pouco essa maneira de pensar. Por isso, nesse Campeonato Brasileiro, o time do Santo André jogou como mandante contra os grandes, contra o Corinthians no interior e a mesma forma com o São Paulo. Jogando hoje, precisando do resultado, o Santo André mandou o jogo no Bruno Daniel, um gramado com muitos buracos. Você acha que o Palmeiras foi prejudicado nessa? Acho que não. Se tivesse buraco, cara, tinha um pouco ali do lado direito, mas era para os dois. Então, e outra, é o campo deles. Eu acho que eles abriram mão lá no começo, porque ainda eles não estavam ameaçados, né? E todo mundo depende do lado financeiro. Então eles fizeram isso porque é o momento deles de jogar em casa agora. Então não foi prejudicado não. Começando com o Edmilson agora, Muricy, a gente sabe que não é uma coisa tão simples, vamos fazer isso que vai mudar, vai dar certo. Mas ele falava em começar, em fechar a casinha, que foi o termo até que ele usou, né? Parar de tomar gols. Você vê que é um bom começo disso? Não, acontece que a gente está arriscando demais para aumentar a vantagem e está jogando muito aberto. Então não adianta. Se a gente joga para atacar o adversário, mas a gente está tomando contra-ataque, está tomando os gols, então a estratégia não é boa, a gente tem que mudar. Muricy, você respondeu o que significa a crise no futebol. Só queria te contar um negócio rapidinho. Eu perguntei isso para o Edmilson, falei, se o salário tivesse atrasado, se vocês não gostassem do Muricy, se o Muricy não gostasse do Tibulo, o Tibulo não gostasse do Veloso, que crise, né? Um negócio absurdo e tal. Crise, o que é crise no futebol? E quando você ouve, né, falar em crise no Palmeiras, como é que você recebe esse tipo de coisa? Como é que você analisa? Não estou vendo crise. Crise é quando os dirigentes estão ameaçando o jogador, ameaçando o treinador, isso é crise. Né? E nesse sentido está muito tranquilo, não tem crise. É um termo fora da realidade hoje. O que acontece é que isso é muito de fora para dentro. E quando os caras têm resultado negativo, aí a primeira coisa que fala é em crise, mas a coisa grande, as pessoas estão muito conscientes do que estão fazendo, então isso é uma palavra que é moda no futebol, né? Mas a gente tem a experiência de saber dominar bem isso e nesse momento é que você tem que se mostrar se é bom profissional ou não. Muricy, até em cima dessa mudança de estratégia que você nos falava e também da experiência de utilizar agora nessa reta final, como você avalia a sua parcela de responsabilidade nessa fase difícil do Palmeiras de 3 derrotas seguidas? Eu sou o técnico, a responsabilidade é minha. Ô, Muricy, dos jogadores, por exemplo? É minha, a responsabilidade é minha. O que você faz para treinar a equipe quando o time toma um gol no esquema tático? Muda o esquema tático, a gente tem 2 maneiras de jogar, a gente muda. Palmeiras mudou hoje? Não mudou porque a gente precisava ganhar, né? Então tive que ir para um cara mais avançado, tomamos um gol e a gente não pode voltar a mudar. O outro esquema não era mais ofensivo do que esse daí. Muricy, o Palmeiras tem mostrado um futebol de campeão? Não, desses 3 jogos não, a gente tem que mudar. A gente tem que jogar melhor para ser campeão. Muricy, você trabalhou no São Paulo que conquistou 3 títulos seguidos. O que falta para esse elenco do Palmeiras conseguir fazer aquilo que o São Paulo tinha de um time campeão?
Eu acho que a gente estava vindo bem, os resultados que nós conseguimos. 2 foram em casa importantes, Cruzeiro e Santos, e de repente deu uma caída. É coisa que todas as equipes estão oscilando, mas com certeza a gente tem que melhorar para essa reta final, para ser campeão. É psicológico, tem que mudar, Muricy? Não, o que acontece é que com o resultado negativo você perde um pouco a confiança. E aí o treinador tem que entrar e melhorar e dar confiança a eles. E aí você muda o esquema tático, posiciona melhor. E a confiança tem que existir de parte da comissão técnica com os jogadores, porque eles são, com certeza, eles sentem rivais. Nessa queda nos últimos 4 jogos, se você diluísse aí nas rodadas, né, até o final, o ganhador perde um, ganha mais 2, empata outro e tal, natural para um campeonato equilibrado. Então, quer dizer, isso sairia na urina, né? Ninguém sentiria nada. Mas foram 4 pancadas que você não esperava, ninguém esperava. E o Max falou um negócio que me chamou a atenção. Foi o último vacilo, porque independentemente do que acontecer no próximo fim de semana, o Palmeiras continua na liderança com 1 ponto à frente. Então, quer dizer, a partir do jogo contra o Goiás é um outro campeonato. Quer dizer, se o Palmeiras fizer a lição de casa e fora de casa, não depende de ninguém, é campeão. Hoje estabeleceu-se o último vacilo do Palmeiras. A gente, infelizmente, não depende de ninguém, né? A gente não depende de ninguém, isso é importante. E, cara, a gente tem que melhorar muito para conseguir o título. Isso a gente vai melhorar. Você pode ter certeza que a gente vai melhorar. Quando o Goiás vai ser totalmente diferente, a gente pede a torcida o apoio que a gente precisa agora, né? E ter tranquilidade e ser homem, com certeza a gente vai melhorar. É uma situação ainda que não está desesperadora, não. A gente pode mudar completamente nesse último jogo agora. Que tipo de garantia, Muricy, você tem que esse time vai melhorar quando você diz isso? Pela experiência que eu tenho no futebol. Agora, Muricy, você acha que o Palmeiras vai conseguir ser ousado ainda no campeonato até o final? Vai. Encerrar até a final, então. O Cleiton Xavier sai contundido, é um problema, você não tem um jogador para fazer. É sério o problema. Por que demorou tanto para entrar o Marquinhos nesse momento? Eu cheguei agora. Porque a bola não sai, quando não sai, o juiz não deixa o jogador entrar, entendeu? A bola ficou muito no campo, então Demorou 3 minutos, Muricy. Ele só pode entrar quando ele dá instrução, só pode entrar quando a bola sai, entendeu?